Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed Drummer e hoje estou com o convidado Francesco para falar conosco. Fala aí, Francesco! Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Opa, muito obrigado por estar aí conosco, conversando, porque hoje, dando sequência aos episódios anteriores, nós falaremos sobre os jovens na igreja. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Francesco, como comentado, então hoje nós vamos falar sobre o jovem na igreja. E como a gente tá falando aí nessa série, a gente falou já sobre crianças, sobre adolescentes. Primeiro ponto, a gente vai falar sobre o jovem em si. Então, o que seria um jovem, né? Hoje a gente fala de jovem e tal, mas o que é um jovem? Como é que a gente considera a idade do jovem? Até porque no último episódio, o Silas esteve aí conosco e ele falou que o adolescente, né, ele ia, sei lá, até uns 16, 17, 18 anos, mas ultimamente os adolescentes estão indo até os 25, 24, 25 anos, né? Tipo, estão sendo considerados adolescente ainda, mas aí, o que a gente considera como jovem hoje? Daqui a pouco a gente tem jovens de 50 anos? Como é que funciona isso? Então, realmente, hoje é difícil a gente definir, né, uma faixa etária para jovem, justamente por isso, porque nós temos quase que uma adolescentação, vamos dizer assim, né, dos jovens, né, os mais velhos, os nossos pais, nossos avós, eles já se tornavam adultos muito antes, né, então, sei lá, na história da minha família, por exemplo, meu pai com 13, 14 anos já trabalhava, com 16, acho que foi, ele saiu de casa, é uma realidade muito diferente hoje, né, e de fato nós temos hoje jovens que se comportam como adolescentes, então em idade o cara é jovem, mas se comporta ainda como adolescente. Então é meio complexo essa definição de jovem, né? O que eu penso sobre isso é que um jovem, a partir dos 18 anos, e a idade limite é ainda mais difícil de definir, porque eu tenho 34 e me considero um jovem, né? Às vezes o cara não quer admitir, né, que chegou na fase adulta da vida. É que se mistura, né? Então nós temos, assim, por exemplo, daria para chamar de jovem adulto, né? Porque assim como há uma transição ali da adolescência para a juventude, há também uma transição do jovem para o adulto. Então a gente já experimenta algumas coisas ali, sei lá, com 22, 23, 24 anos da vida adulta, mas ainda, em muitos aspectos, ainda é um adolescente, no sentido de, às vezes, mora com os pais ainda, sustentado em algumas coisas pelos pais, não se liberou, assim, totalmente, né, dos pais. Alguns não são casados, né? Então tem muitas coisas aí que vão entrando nesse negócio. Eu acho muito difícil definir, né, assim, é de tal até tal idade, mas tem que definir, porque senão não pode deixar em aberto, assim, totalmente, né? Então eu diria assim, se eu fosse hoje dizer, que é a pergunta que tu me fez, né, o que é um jovem, qual a idade do jovem? Eu diria que entre 18 até uns 30 anos, assim, né, nessa faixa. Alguns talvez vão passar um pouco, outros talvez vão se tornar adultos antes da hora, como a gente já teve alguns casos aqui de amigos meus, né? Teve gente que eu conheci com 18 anos e o cara já vivia sozinho em outra cidade, que os pais estavam em outra cidade, o cara trabalhava. Então eu tô olhando pra vida do cara, era uma vida de adulto, mas ele tinha 18 anos, né? Então às vezes vai ter ainda esses poréns aí, né, em tudo isso. Realmente tem a questão da cultura, né, isso, que muda bastante, porque quando a gente olha pra cultura judaica, por exemplo, né, até foi comentado nos outros episódios sobre isso, pegava ali no Bar Mitzvah, o cara virava adulto, né? Isso, exatamente. Não existe, primeiro, na Bíblia não existe adolescência, né? Se for falar, a gente vai olhar, com 13 anos ali, a criança com 13 anos, vamos dizer assim, o pré-adolescente, sei lá, ele se tornava homem. Não tinha esse negócio da adolescência, né? De fato, olhando para a palavra de Deus e para a cultura judaica,
principalmente, não tem essa transição, né? Fase de rebeldia, não existia rebeldia. Né? O cara virava homem, literalmente, né? Ele tinha responsabilidade já de homem. Ele virava um jovem adulto, vamos dizer assim, porque a gente vê bastante relatos, até Paulo falando sobre Timóteo, que ele era um jovem e tal. Mas a responsabilidade já era de adulto. Exato. A ideia é que, por exemplo, depois dessa idade, até bota aí uns 30 anos, vamos dizer, ele ia ficar andando atrás de um mestre, que ele ia aprender. Então, digamos assim, ele não tinha idade para ser um mestre. Isso. E aí, quando ele virava um mestre, aí então sim, não, agora você já não é mais um jovem, a gente vai te escutar, vamos dizer assim. Só que agora, com o passar dos anos, hoje em dia, existe essa, não só a adolescentização do jovem, né, e do adulto, mas essa parte de que o cara tá lá com 40 anos, né, tá fazendo coisas de jovem, como, por exemplo, sei lá, vou aqui botar coisas da atualidade, tá lá jogando videogame, que dizem que videogame é coisa de criança, né? O cara tá 40 anos jogando videogame, indo, sei lá, saindo com os amigos ali, fazendo coisas quando no passado, sei lá, anos 60, anos 70, anos 80, um cara de 40 anos era um cara com filhos já, era um cara que tava lá, sei lá, patinando pra pagar as contas e correndo atrás, pensando só em coisa profissional, e diversão pra ele era coisa de criança, sei lá, algum jogo era coisa de criança, ele tinha que... Era, né, coisa séria só, porque ele tinha que ser um homem de família, né? E tanto era assim que essas gerações hoje elas se chocam, né? Porque, por exemplo, tu tem alguns avós, os pais que ficam bravos, chateados com os filhos de 30 e poucos, ali de 40, que estão jogando videogame, ou que estão tendo uma vida mais light, vamos dizer assim, né, comparada com a deles. Então, a gente tem, inclusive, isso dentro da igreja, a gente percebe, às vezes, assim, esse conflito, né, em que os pais, às vezes, na tua idade eu tava fazendo tal coisa, né? Só que, de fato, a cultura, a realidade mudou muito, né? Mudou e mudou muito rápido. Agora a gente tem essas novas gerações também. Isso. Que quando tu vai estudar aqueles negócios de gerações, obviamente que a gente não pode generalizar isso. Porque eu sou nascido dos anos 90, né? Sim. Então, eu me encaixaria numa geração Y, por exemplo. Isso. Mas o meu jeito de viver é muito geração X, que é uma geração antes da minha. Isso. Então não dá pra generalizar. Mas, na sua maioria, tipo, a gente percebe bastante. Agora os millennials, né, os nascidos depois dos anos 2000, a galera, digamos assim, é muito frágil, tem muitos medos das dificuldades, não querem sair da asa dos pais, né? É isso aí. Insegurança, não consegue ficar fixo num emprego, né? Tem muito dessas questões que tem vindo, até muito por causa da criação pais super protetores, esse tipo de coisa, né? Aí ajuda também a não sair de casa e ajuda o cara a ficar, sei lá, muito mais velhos, ainda sendo jovem, né? Exatamente. E tudo isso dificulta ainda mais essa definição, né? Do que é o jovem e qual que é a idade do jovem. Porque tu tem todas essas situações, assim, essas nuances, né? Que se tornou um assunto uma definição muito mais difícil de fazer do que parece. Porque quando a gente começa a pensar a respeito, começa a entrar nos pormenores da questão, a gente começa a perceber todas essas coisas que tu tá falando, né? De realidade de vida do cara que talvez se encaixaria numa geração, mas ele tem uma vida de outra geração. Aí tem um atrito dos pais, de avós com os filhos. Talvez tenha alguns adultos já que querem ter a vida de um jovem, porque afinal de contas é mais legal, mais divertida. Então tem todas essas dificuldades, né? De a gente definir o que é jovem, né? Porque, como tu falou antes, o cara antes, sei lá, nos anos 60, 70, por aí. Com 40 anos, o cara já tinha, né, vários filhos e tava correndo atrás da máquina, né, vamos dizer assim. Mas hoje, o que acontece? Eu tenho vários amigos que estão com 20, sei lá, 26, até menos, e estão com um filho, já pensando no segundo. Mas o estilo de vida é ainda de um jovem, né? Então, sai pra fazer, sei lá, um happy hour com os amigos, vai jogar futebol, joga videogame, daí inclusive começa a incluir os filhos, né? Joga com os filhos, o que tem seu lado bom, seu lado ruim, enfim. Essa é uma questão, uma outra história, né? Mas tem tudo isso que envolve essa questão de quem é o jovem, né? Então é muito difícil a gente definir. Mas tem que definir, né? Porque nós precisamos trabalhar com eles de alguma forma, né? Talvez a maior demanda hoje nas igrejas seja com o ministério com jovens.
Inclusive, esses tempos atrás eu participei de um treinamento e a tônica do treinamento foi que foi feito um estudo nos Estados Unidos, eu não me lembro agora o nome da instituição que fez o estudo lá, mas o estudo era uma estatística sobre as igrejas que fechavam. E essas igrejas, a 90 e poucos % das igrejas que fechavam eram porque o Ministério Jovem morria. Assim, ou os jovens começavam a sair, chegavam ali entre 25 e 30 e começavam a sair, essas igrejas não conseguiam manter, né, esses jovens, e a igreja acabava que com o passar dos anos ela morria. Olha só. Então foi falado lá sobre a importância do Ministério Jovem e tal, né, sobre esse cuidado com os jovens, né, mas de fato é muito difícil definir, né. Quem que é jovem. Mas então, se a gente fosse assim, que nem a gente vai falar no próximo bloco sobre essa parte aí de ministério, se a gente fosse definir então para o ministério, né? A gente poderia dizer que assim, olha, o cara tá nos adolescentes, né? Ele vai até certa idade e daí nessa idade tem a transição, ele passa para os jovens. Que idade a gente poderia colocar assim, vamos dizer? Aqui eu vou te falar da minha realidade aqui, né, da aliança. Nós temos os pré-adolescentes, então, que vão de 10 a 13, aí quando faz 14, esse cara passa pro Ministério Jovem, que a gente chama Ministério Jovem Adolescente, né, tudo junto. Sim. Mas aí os grupos células, eles são separados por faixa etária. Então nós temos aí grupos de 14, 15, de 16, 17, de 18 a 20, aí começa a abrir mais o leque, né, daí de 20 a, 25, porque a grande diferença, ao meu ver, acontece, por exemplo, assim, eu não posso colocar, mas não vai dar muito certo, sei lá, pessoal de 22 com gente com 16, né? É uma diferença grande. Embora eu consiga conversar, obviamente, igual para igual, com adolescentes de 16 anos, em algum momento não vai dar certo, né? Porque a realidade de vida é diferente, as lutas vão ser diferentes. Mas eu consigo, por exemplo, colocar uma pessoa, sei lá, de 22 com uma de 28, conversar, porque a vida já vai ser mais parecida, né? Então a gente define aqui, de 14 a 18 é adolescente, depois dos 18 o cara vira jovem, vamos dizer assim, né? Pelo menos na idade, né? E aí tem algum limite, assim, pra sair do Ministério Jovem? Cara, não tem. Não tem. Quando o cara não acompanhar, não der mais conta do... Quando não dá mais conta, assim. Então a gente tem, por exemplo, tem grupo célula que foi pra área adulta, vamos dizer assim, né? Se tornou um grupo de adulto, que a gurizada ali tem seus 29, 28, tem uns ali 30 e poucos, né? E eles optaram por ir pro Ministério Adulto. Mas ao mesmo tempo nós temos aí amigos meus casados com filho já querendo o segundo, mais velhos do que eu, e estão envolvidos totalmente no Ministério Jovem, né? Então eles vão em grupos de Ministério Jovem, eles dão discipulado, etc e tal, então aí tudo estão misturados, né? Então assim, a idade para sair oficialmente não se tem, né? Assim, não se tem. Fez 30 anos, agora vai para o Ministério Adulto. O que, na verdade, eu tenho pensado a respeito disso, que pode ser um problema, né? A gente tem que, talvez eu tenha que estabelecer um teto aí, um teto de juventude. Muito bem, então, a gente comentou no primeiro ponto ali quem é o jovem, né, sobre idade que a gente entende. Então, como o Francesco comentou, é bem complicado da gente achar aí um ponto assim fixo, né? Então vai ser uma questão da gente analisar cada caso, as pessoas e ir dando a direção, né? Conforme a idade da pessoa. E também a gente viu que o jovem, hoje em dia, ele tá bem diferente do passado. Mas se você quiser saber mais como está o jovem hoje em dia, nós tivemos um episódio recentemente aí que a gente falou sobre os jovens nos dias de hoje, inclusive link no post para você aí dar uma refletida aí sobre as dificuldades, né, que os jovens têm passado, seus pensamentos, todos esses conflitos geracionais, também de jovem com adulto, né, essa conversa que tem que ter. Inclusive a gente tem um outro episódio que a gente falou sobre a influência dos mais velhos, outro link no post aí para você conferir. Mas o que a gente quer falar hoje é sobre o trabalho com jovens da igreja, e o Francesco, ele não tá aqui por acaso, porque o Francesco, assim como eu, a gente trabalha com jovens nas nossas igrejas, né? Eu trabalho com os jovens numa igreja igual ao do Francesco, uma igreja aliança, né, aliança bíblica, de uma cidade. O Francesco é de outra cidade, né? Então a gente aí tem algumas experiências
pra trocar aí entre nós. Isso. Né? Eu mais aprender com o Francesco do que ele comigo, porque o ministério dele tem muito mais pessoas, mas também pra passar pra vocês. Então, Francesco, pro pessoal começar a entender o que faz, né, no Ministério Jovem, como tu já comentou, né, de célula. Então, pelo que eu entendi, o trabalho com jovens que é feito aí é com células, né? Ou seja, grupos pequenos, né? A gente tem aí os jovens separados em vários grupos, em que é trabalhado ali, então, o pastoreio, a direção, tem discipulado entre esses jovens e tal. Então, comenta um pouquinho como é que funciona esse trabalho com os jovens, qual que são as necessidades deles que a gente tem que atender através desse trabalho aí. Então, de fato, a gente trabalha aqui com células, né? E às vezes é bom só lembrar que o pessoal, às vezes, quando a gente fala em célula, já lembra logo do G12. Ah, é verdade. E não tem nada a ver com G12, né? É verdade. Inclusive, só te cortando, Francesco, a gente gravou também um episódio sobre grupo célula pra demonstrar que não tem nada a ver com G12. Inclusive, link no post aí pra você entender que tipo de célula que é que a gente tá falando. Não é aquele negócio lá, vamos multiplicar, né? Isso. Fazer as pessoas encherem as células, mas ninguém conhecia Cristo, né? É um trabalho diferenciado, né? Exatamente. Então, a gente trabalha aqui com o grupo célula e a gente, como eu falei antes, né? Tem os grupos de adolescentes, a gente tenta dividir mais ou menos por idade. Mas uma coisa interessante que acontece é que quando se fala em grupo de jovens, aí a idade já começa a misturar bastante, né? Porque a gente tem algumas células aí com jovens de 30 e poucos anos e na mesma célula alguns de 26, né? Por aí. Tem um lado legal disso que é a troca de experiência, assim, né? De realidade de vida que às vezes é diferente, né? O que é um pouco mais velho já passou por algumas coisas que o mais novo não passou ainda, né? Então a gente trabalha com células e incentiva muito que dentro das células, entre eles mesmos, aconteça o discipulado, que é 1 a 1, então um encontro semanal, quinzenal no máximo, né? Onde cada um se encontra com o outro para falar das suas lutas mais profundas, ler a palavra de Deus, crescer junto, né? Andar junto. Óbvio que eu tô falando do mundo ideal, né? Claro. Às vezes na prática não acontece bem assim, mas é um esforço nosso para que isso aconteça, né? Então, o meu trabalho, assim, com jovens aqui é ser o facilitador, né? De um crescimento deles com Cristo. Então eu tento incentivar, exortar, aquela coisa toda, né, que qualquer um que está envolvido com algum tipo de ministério experimenta, né, essas tensões de ministério. E como eu também falei antes, as necessidades, né, dos jovens hoje, elas são muito diversificadas, né? Então, uma hora tu dá uma de psicólogo, outra hora tu dá uma de, sei lá, de conselheiro conjugal, outra hora sobre criação de filhos, e aí tu vai trocando o chapéu, né? Conforme a necessidade. Claro que tudo isso baseado na palavra de Deus e com a capacitação do Espírito Santo, né? Senão não tem como fazer nada. Então, hoje a gente enfrenta algumas dificuldades, né? Que é, por exemplo, a questão da faculdade. Ah, é verdade. Né? Porque o que acontece? Vamos pensar o seguinte, eu sempre falo isso aqui pra gurizada, que é assim, às vezes a gente exige desses jovens, né, um compromisso com a celebração, com o grupo célula e com o discipulado. Às vezes não, a gente exige. Eu tô falando já aqui de três dias, pelo menos, que esse jovem ou essa jovem vai ter compromisso, né? Um domingo na celebração, vai ter o grupo célula que vai ser em outro dia, geralmente no sábado, na sexta, e vai ter o discipulado, que é outro dia que ela vai se encontrar com alguém para conversar. Então são 3 compromissos fixos. Aí coloca na agenda do cara, 3 cadeiras na faculdade, né? Aqui é possível fazer esse negócio de pegar algumas cadeiras, né? Algumas matérias, não todas do semestre, nas particulares. Né? Então o cara vai ter lá mais umas 3, 4 cadeiras da faculdade. Ou e aí o que mais? Namoro, alguma coisa assim. Então a agenda desses jovens, quando saem do colégio, ela sobrecarrega, né? Eles ficam com muita coisa. Geralmente estão trabalhando, então tu tem já o trabalho. Então o que nós temos tentado fazer aqui é simplificar as coisas para que eles consigam dar conta. Porque não adianta eu exigir que esse cara seja envolvido, além de tudo isso, seja envolvido em algum ministério, né? Então, sei lá, participe do Ministério de Louvor, ou a gente tem alguns ministérios aí em alguns bairros, em escolas, participar de alguns ministérios desses, ele não vai dar conta, né? Alguma coisa ele vai começar a deixar de lado. Ou ele vai tentar dar conta até uma hora que a corda estoura. E aí ele larga a mão de tudo, né? Inclusive de vir na celebração de domingo, por exemplo. Né? Sai do grupo, vai embora, né? O cara vaza. Então o que nós temos tentado fazer é simplificar. Então, por exemplo, nós temos cursos, né? Que aí seria mais um compromisso.
para esse jovem. Então a gente quer fazer um curso. Hoje nós temos feito no dia da célula. Então, por exemplo, o cara já teria lá a célula toda sexta. E aí, em uma determinada sexta daquele mês, a gente, em vez de ele ir para a célula, ele vem para o curso. Então, eu não crio mais um compromisso para ele, né? Eu uso uma data que ele já tem compromisso para acrescentar alguma coisa para que ele cresça, né? Então, assim, eu acho que, pensando de modo geral, os jovens aqui da nossa realidade aqui, esse talvez seja a maior dificuldade na faculdade. Isso eu só estou falando de um aspecto que é a agenda, né? Porque a gente pode começar a falar aí da influência que vai ter lá na faculdade, exatamente, né? De outros colegas. Bom, aí o cara se apaixona pela menina que não é cristã, e aí tem todo... tem um monte de coisa que pode entrar aí nessa equação aí, né? Hoje a gente tem tido poucas pessoas têm abandonado por causa disso, né? Por outros motivos até tem mais. Mas assim, nessa questão de compromisso, de ser muito pesado, alguns anos atrás já foi mais pesado, assim, né? A rotina e toda a carga na igreja. Hoje tem sido um pouco menos. Eu vejo que esse trabalho com jovens utilizando a ideia de grupo célula, ele é bem interessante porque ele une, né, os jovens num relacionamento mais íntimo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Tipo, criar uma família e tal, mais menor, né? Então, assim, é bem importante porque os jovens, pelo que eu tenho percebido hoje, eles têm bastante necessidade de identidade, né? E também necessidade de que as pessoas estejam acompanhando eles, mostrando a direção. Isso. Porque o que aconteceu no passado para nós, passado recente, uns 3, 4 anos, foi que a gente perdeu muitos jovens por causa de qualquer outra coisa, né? Então alguns começaram faculdade, daí descobriram na faculdade que não era Deus que eles queriam. Outros começaram a namorar e descobriram que o namoro era mais importante que Deus, e aí abandonaram, né? Outros viram que a gente começou a focar, né, mais no evangelho mesmo, mostrar pra eles quem é Cristo, e eles perceberam que eles estavam meio fora, né, do rumo, e disseram, então eu não quero isso pra mim. Exatamente. E aí foi, porque, tipo assim, a gente começou a exigir um certo compromisso, não em simplesmente participar dos encontros, né, que nem tu tem comentado, que também é uma outra questão, essa aí muito importante que tu citou, mas o compromisso com o próprio Deus, né? Exatamente. Tipo, da pessoa demonstrar realmente, olha, tu tem que decidir qual que é o Senhor que tu queres servir, né? Exatamente. Então, assim, há uma necessidade dessa conversa diferente com os adultos, porque o jovem, ele precisa que alguém... Não que os adultos não precisem, os adultos precisam também, mas o jovem precisa de uma linguagem um pouco diferente, né? Precisa que seja falado pra ele, e ele precisa de movimento, ele não pode ficar parado, porque senão cai na mesmice e ele já acha que tá ruim, que ele perde o interesse, não quanto o adolescente, né? Mas ele já tá meio que jovem, eu entendo que ele tá meio que uma transição pro adulto, né? Tá no meio termo, mas ele ainda precisa daquele empurrãozinho, né? Sim. Então eu vejo assim que esse trabalho com o jovem nesse ponto, ele é importante para essas necessidades que ele tem, né? Dessas conversas. Agora também os jovens, eles têm tido muito assim esse negócio de vamos refletir sobre isso, sobre aquilo. Então é importante que eles estejam uns com os outros, com pessoas maduras, juntas, né? Maduras na fé, para que deem a direção correta, porque senão eles vão discutir isso aí na internet, né? E na internet a gente sabe que hoje em dia tá complicado, né? Não tem controle nenhum, né? Mas aí eu te pergunto, né, Francisco, eu falei dessa linguagem, assim, tu percebe que tem alguma coisa específica que a gente pode conversar com o jovem, talvez através de eventos, ou... Eu vi que tu falou de cursos aí, né? Que tipo de cursos que são esses que vocês têm usado pra, talvez, dar uma direção melhor pros jovens? Como é que funciona isso daí? Se puder dar umas dicas aí pra galera. A gente tem feito esse ano um curso sobre... A gente chamou de renovação espiritual, né? Opa, legal. O nome, assim, ele é bem pra atrair mesmo, assim, pra chamar atenção, né? Principalmente pra pessoa pensar assim, será que eu preciso, e principalmente o cara sendo jovem, né? Às vezes o cara não tem a ideia de que ele precisa também, né? De uma renovação espiritual, no sentido de que, sabe, dar uma chacoalhada, assim, ver se daqui a pouco ele não tá vivendo uma vida religiosa, né? Simplesmente, e não um relacionamento com Cristo, né? E esse curso, então, ele vai falar sobre várias coisas,
crianças, vai falar, por exemplo, sobre para que serve a célula, por que nós temos o culto, né, a celebração de domingo e também temos a célula. Importante. Por que o cara precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus? Porque, embora isso pareça muito básico, a gente ficou meio impressionado com a repercussão, né, de coisas simples assim, do pessoal falar no curso, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha feito aquilo. Para citar um exemplo, teve uma menina, no início desse ano, que até então, ao meu ver, até por conversar com ela antes, ela era uma pessoa que tinha tomado uma decisão por Jesus, né? E ela, de repente, sumiu, né? E o pessoal foi atrás, ela disse, não quero mais saber e tal, chutou o balde. Aí uns 6 meses, 10 meses depois, ela me procurou e disse, olha só, Francesca, eu tô pensando em voltar, tô precisando de um grupo e tal, onde que eu poderia começar a ir de novo, eu posso ir de novo, né? E aí a gente conversou por WhatsApp, né? Mas eu não gosto muito, né? Aí já começa a me... a depor contra mim minha idade, né? Eu não gosto muito desse negócio do WhatsApp aí. Prefiro falar pessoalmente, assim, né? Aí eu chamei ela pra conversar. E aí na conversa, por acaso, eu perguntei pra ela como tinha sido a experiência de conversão dela. Porque pra mim, até então, ela era uma cristã desviada, certo? E a resposta dela foi alguma coisa assim do tipo, eu vi um dia aí num domingo e eu gostei do louvor. E aí eu disse, legal, né? Mas assim, como que foi assim quando tu entregou a vida pra Jesus? E ela não soube me responder. E aí, depois disso, isso me chamou muita atenção nessa conversa, esse fato, porque na verdade eu tava falando com alguém que nunca tinha tomado uma decisão, nunca tinha entregue a vida dela pra Jesus, né? Mas se tu conversasse com ela antes, ela ia dizer que sim, que ela era convertida, que tinha entregue a vida pra Jesus. E aí eu comecei a desconfiar, cara, que no nosso meio nós temos um percentual bem alto aí de pessoas que pensam ter um relacionamento com Jesus e na verdade tem uma vida religiosa. Né, assim, o que eu quero dizer com isso? Que a pessoa cumpre um monte de coisas que ela tem que fazer, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. Mas de fato ela não tem uma vida no cotidiano, assim, não tem intimidade com Cristo, sabe? Não tem um buscar da palavra. E aí esse curso, então, tudo isso para falar sobre o curso, né? A gente pensou nesse curso justamente que ele durou o ano todo, né? Tá durando o ano todo. E vai falar sobre até sobre dons espirituais, o que é o dom, por que Deus nos dá os dons espirituais. Eu tenho usado, exercido, servido na igreja com meus dons, né? E foi impressionante, assim, usando uma palavra que talvez pode parecer meio ruim, mas o analfabetismo. Analfabetismo? Isso aí. Quer usar palavras difíceis não sabe, aí dá isso. Mas assim, até bíblico, sabe? E de visão de mundo e de vida cristã, sabe? Do pessoal. Eu tô generalizando, né? Claro que algumas pessoas são bem maduras e etc e tal. Então, essa é uma das coisas que nós temos feito aqui. É um curso e que nós temos batido na tecla de que nós não vivemos religião. Isso a gente já ouviu falar um monte de vezes, tá? Mas o que implica isso, né? Porque a religião, ela vai dizer que eu preciso fazer várias coisas para ser aceito. E Jesus, nos evangelhos, ele vai dizer que a gente já é aceito, ou seja, a gente já tem o amor e o perdão, e por isso eu vou obedecer, então. Né? Reconhecendo o que Cristo fez, então eu vou obedecer. E não eu vou obedecer para ter alguma coisa dele. Né? E essa é uma inversão bem difícil de fazer, assim, que eu sinto bastante dificuldade com a gurizada. Sim. Eles precisam realmente de alguém que vai mostrar o caminho para eles, né? No sentido, assim, de que não que é melhor, mas alguém que talvez já passou por algumas experiências, alguém que já entendeu algumas coisas da palavra de Deus e vai mostrar o caminho, né? Talvez o grande cerne dessa questão aí seja a visão de vida. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho percebido que a gente, falando por mim agora, né? A gente às vezes não tem a noção de que nós não somos deuses. Assim, não tem uma noção verdadeira e profunda disso, né? A gente quer controlar a nossa vida, a gente quer ter uma vida que me agrade, que me sirva, e aí a gurizada acaba se perdendo nessa jogada, né? Principalmente quando vai para um contexto de faculdade, onde aí vai ouvir sobre ser um profissional, ganhar muito dinheiro, ser famoso, sei lá, né? E o cara começa a se perder. Bem sucedido, o importante é ele ter, afinal de contas ele é o que ele tem, não o que ele é de verdade, né? Então acaba que se perde nesse sentido, né? Então a gente tem tentado bater na tecla aqui muito sobre o relacionamento com Jesus e todas as implicações de eu dizer que Jesus é Senhor, né? Porque eu falar, ontem inclusive nós tivemos aqui a celebração jovem que a gente faz de vez em quando aí, uma
um culto com todas as células juntas aí. E eu falei pra eles algo que Deus tem falado comigo, que a gente não é nem de longe o centro do universo. E eu dizer que Jesus é o Senhor, eu quero dizer que Jesus, é tu que manda e não mais eu, né? Então, assim, os meus sonhos, a minha profissão, a faculdade que eu quero, se eu quero ter família, se eu quero ter filho, se não quero ter filho, tudo isso deve estar debaixo do senhorio de Jesus. Porque se ele é o Senhor, é ele que manda, né? Então é isso que a gente tem tentado bater bastante na tecla, assim, com a gurizada aqui. Tudo isso através do discipulado, de, né, conversas no grupo célula, de eventos, enfim, cursos, etc. Né? Esse esquema que tu comentou aí sobre demonstrar o porquê das coisas é algo que eu também tenho batalhado bastante para que o pessoal entenda, porque essa surpresa que tu teve, eu também tive. Eu tô ministrando o curso de preparação pro batismo, né? Nós vamos ter o batismo no final do ano, e a gente faz um curso com algumas lições para que a pessoa que vai ser batizada, né, ela possa entender a visão da igreja e estar de acordo com tudo. Sim, e uma das lições é a estrutura, né, sobre a igreja em células. Aí é explicado por que nós temos, então, a celebração e nós temos o grupo célula, né? E eu fiquei muito surpreso da surpresa, né, de uma das pessoas que estava fazendo o curso, que faz parte de um dos grupos células dos jovens, sobre a explicação do porquê que a gente se reúne em grupo célula. Só que daí o detalhe, né, já faz mais de um ano, né, comecei ainda no ano passado a falar para os facilitadores, dizer, olha, o pessoal precisa entender o porquê que eles estão no grupo célula, porque senão, assim, qual que é o diferencial de um grupo célula, né, da pessoa ir pro grupo célula num sábado e ir, sei lá, numa festa ou numa janta com alguns amigos aí, sei lá, qual que é a diferença? Exatamente. O que o célula tem a oferecer que eles não podem fazer em lugar nenhum? O pessoal que tá no grupo célula precisa entender isso. Exatamente. Eles precisam entender o porquê de estar aí. E aí a pessoa que tá aí no grupo célula ficou surpresa. Eu disse, peraí, mas eu tenho falado a mesma coisa em todas as reuniões que a gente faz uma vez por mês. Eu disse, vocês têm que falar o porquê, vocês têm que explicar o porquê, o pessoal tem que entender o porquê, tem que estar claro o porquê das coisas. E aí a pessoa não entendeu ainda, então assim, peraí. Daí eu peguei já, uma reunião depois, eu já falei, galera, olha, eu fiquei muito surpreso da surpresa da pessoa. Peraí, estamos aplicando isso nos grupos células, porque senão não adianta, né? A gente dá toda essa direção, né? E querer que funcione, mas aí na prática não acontece, né? Daí a gente fica com pessoas que daqui a pouco tu vê ali, ela tá 3, 4 anos na igreja, mas ela não teve um momento assim de conversão, realmente, ela não conhece Jesus Cristo, né? Isso aí. E eu acho que a gente pode cair como líderes de jovens, né? Claro que é muito legal quando tu vê assim uma igreja lá com, sei lá, 1000 jovens, aquela loucura e música muito legal. Cara, isso é muito bom, mas às vezes a gente pode correr o risco de cair, né, na tentação de inchar, né, de ter um grande número, e assim, é relativamente fácil de fazer isso. Tu começa a promover um evento aqui, outro ali, tu traz gente pra falar, tu traz sei lá, músico pra tocar, consegue encher, mas a questão é se é isso que Deus nos chamou pra fazer, se é pra gente ter número dentro da igreja, ou se é pra gente ter pessoas comprometidas com o evangelho e com Cristo, né, porque aos olhos humanos, por exemplo, uma igreja lá de, sei lá, 500 jovens lá num evento, pode ser um sucesso, né? Nossa, olha só, aquele ministério jovem tá bombando, mas aí tu vai conhecendo a vida da gurizada, e eu tô dando exemplo, não tô falando de igreja específica nenhuma, tá? Claro. É só um exemplo, assim, aí tu vai ver a vida dessa galera, tipo, o cara tem relação sexual fora do casamento, o cara, sei lá, tá sempre enchendo a cara nas baladas por aí, o outro não sabe nem quem é Jesus, quem é Genésio, entendeu? Então, isso é sucesso aos olhos humanos, aos olhos de Deus é um tremendo fracasso, né? E aí talvez tu vai ter uma igreja lá com 20 jovens, 30 jovens, que tu olha assim, mas a igreja, né, podia crescer, enfim, não sei o que, é um fracasso esse ministério, ou pelo menos assim, o líder não deve estar fazendo alguma coisa aí, porque não está crescendo. Mas aí tu vai conversar com a gurizada ali, os jovens, os caras estão envolvidos com a comunidade de alguma forma, estão servindo na igreja, estão, sei lá, sendo transformados, estão fazendo discípulos aos poucos, né, ganhando pessoas para Jesus aos poucos, um tremendo sucesso aos olhos de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, assim, que às vezes a
a tendência pode ser de a gente baratear o evangelho, né? Assim, de não querer ensinar, olha, vocês precisam disso porque é isso aqui que é a verdade. E a gente começa às vezes a vender, assim, quase que Jesus fosse um cafezinho, né? Assim, olha, aceita Jesus aqui, olha, eu acabei de passar, tá bem quentinho, né? Quando na verdade é a gente que precisa dele, né? São os jovens que precisam, os adultos que precisam, todo mundo que precisa de Jesus e não o contrário. E aí eu acho que algumas igrejas, né, de modo geral, assim, tem se perdido nessa jogada, e se a gente não se cuidar, a gente também pode ir para esse lado, né, assim, do número, do sucesso, né, até porque a gente vive num contexto, né, no trabalho, na faculdade, enfim, que é isso, né, produção, é número, sabe, desenvolvimento numérico, é gráfico lá, né, o ano passado a gente tinha 50, a gente tem que ter 80 o ano que vem, né, e não é assim que funciona, né, Deus que vai acrescentando as pessoas que vão sendo salvas, né? Exatamente. Então eu acho que esse é um perigo que a gente pode correr, a olhar para os nossos jovens, né, e não querer assim confrontar eles com a verdade ou alguma coisa desse sentido, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado como líder de ministério, não só líder assim de geral, mas o cara daqui a pouco é um líder de um grupo célula, né? E também tem que tomar cuidado com isso, né? De falar a verdade. Mesmo que o cara vai virar as costas e vai embora, bom, aí é outro assunto, né? Mas a gente não pode baratear a verdade do evangelho. Pois é, parece que, por mais que a gente esteja na Serra Gaúcha, né? Mas a realidade das cidades diferentes é praticamente a mesma, porque é bem isso que a gente tem vivido aqui na nossa cidade também, e que a gente tem focado, né? Esse esquema aí de mostrar para as pessoas o evangelho real, né? E, digamos assim, mostrar que, olha, aqui a gente quer viver como Jesus como nosso Senhor e não nós como o Senhor da nossa vida, né? Isso. Porque senão a gente vive um falso evangelho, né? Exatamente. Não dá certo, vive uma questão assim, a gente vai crescendo, é tudo muito legal, tudo muito bonito, mas qualquer momento a galera vai cair fora, né? Não adianta. Vai cair. Porque se torna uma coisa frágil, né? Qualquer onda que vem, qualquer ventinho, né? Aquela história da casa na areia e a casa na rocha. O primeiro vento que der vai desabar tudo, né? Porque não tá acima da rocha, não tá com a base na rocha, né? Exatamente, até porque, assim, Jesus, quando ele fala lá, na grande comissão, né? Ele diz para que a gente faça discípulos. Isso. Né? Não seguidores. Exatamente. Então, só dizer, vem aí, que a gente aqui segue Jesus, vem junto. Não é o que Jesus pede pra gente fazer. Ele quer que a gente ajude. Isso, né? Isso. Fale o evangelho e ajude que a vida daquela pessoa seja transformada pelo Espírito Santo, né? Exatamente. Ele quer, que nem aconteceu lá com o jovem rico, né? O jovem rico chega lá pra Jesus e... como é que eu posso, né? Herdar a vida eterna, né? Entrar no reino do céu, sei lá. E Jesus fala, tal, cumpre os mandamentos. Ele diz, isso já faço, tá. Então, em resumo, vende tudo, dá aos pobres e me segue, né? Aí ele diz, não, então não. É basicamente isso que a gente tem que falar pra galera. Olha, tu quer seguir a Jesus, tipo, ser um verdadeiro discípulo, cara, tu tem que matar o teu eu, né? Tu tem que enterrar o teu velho homem, deixar ele pra trás e agora vamos seguir. Tu vai ser perfeito? Provavelmente não, mas a gente tem que andar nesse caminho, sabe? Exatamente, e inclusive ali é importante notar a reação de Jesus também, quando o jovem rico diz, fica triste e vai embora, porque nos versículos anteriores diz que Jesus amou aquele jovem. Então, porque ele obedecia toda a lei, né, mesmo assim. Claro. Mas é interessante um detalhe que às vezes passa batido da história ali, é que quando o jovem, ele diz que ele vira as costas e sai triste, né, Jesus não sai atrás dele. Jesus segue seu ministério. E às vezes a gente, quando tá evangelizando, claro, tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é uma desculpa pra gente abandonar as pessoas, né. Mas assim, às vezes quando a gente tá evangelizando, principalmente falando de Jesus pra alguém, e a gente tem medo de falar da verdade do evangelho, primeiro, né, tem assim, um monte de receio de falar, e segundo, parece que é a gente que vai convencer o cara da verdade do arrependimento, quando isso é uma obra do Espírito Santo. E para os jovens que já estão na igreja, a gente tem que falar a verdade. Jesus era cheio de graça, é verdade, né? Hoje nós temos a teologia, né, da graça, que tudo pode, né? Não, Deus me ama, imagina, Deus é um Deus que é gracioso, e tudo isso é verdade, mas ele também é um Deus que disciplina os filhos a quem ama, ele é um Deus que é justo, né? E não vai passar por cima da sua própria justiça. Então quando tu fala a verdade para um jovem na igreja, e esse jovem às vezes vai dizer, mas então eu não quero. E tu vai ter que dizer, então, cara, um abraço. Não tem assim que ficar, nossa, o que eu vou fazer para atrair esse jovem pra cá? Às vezes o cara, sei lá, já ouvi cada coisa por aí, do tipo de fazer umas macaquice e evento, e tem que virar quase que um competidor com os dos eventos que estão aí fora, sabe? E não é isso. A igreja não é um ajuntamento de pessoas só.
né? Ela é um ajuntamento de pessoas com um propósito, um porquê, né? Que tem alguma coisa em comum. Então, assim, não é eu fazer um evento, vamos fazer um evento aqui e trazer, sei lá, o Baruch. Pô, a gente soca a gente aqui até pela janela, entende? Se eu trouxer a cada final de semana trazer um cara desses, vai estar sempre cheio. Mas isso é igreja? Não é, né? Isso não é igreja, isso não é. Só juntar um monte de gente num salão não é igreja, né? Mas às vezes a gente pode se perder nessa jogada, né? De ficar com tanto medo de expor a verdade. Se eu falar a verdade pro fulano, ele vai sair. Cara, se esse cara não quer a verdade, ele tem que sair mesmo. Porque é incoerente, né? Ele querer continuar aqui sem viver aquilo que a gente está ensinando. Não tem como muito. Mas é um assunto bem complexo. É, bem complicado. Mas aí nisso, é para isso que serve aí o Ministério Jovem, né? Esse trabalho com jovens. Para isso, então, já responde mais ou menos a pergunta, né, que eu fiz nos outros episódios, faria novamente, que se o trabalho com os jovens, ele é realmente importante para a igreja, né? Ou é só para dizer que tem alguma coisa, né? Porque às vezes, vamos fazer lá um trabalhinho com os jovens só para eles terem lá um momento deles no sábado, né? Para eles ficarem alegres, para gastar a energia deles, pra eles não ir pra balada, então vamos fazer alguma coisa pra eles terem, né? Mas a gente percebe que não, é realmente importante, a gente precisa ter um cuidado com essa geração, né? Inclusive, assim, eu diria que mais do que importante, ele é fundamental pra igreja. Claro que eu sou suspeito de falar, né? Porque claro, obviamente. É o meu trabalho. Mas eu diria que é fundamental pelo sentido seguinte, os jovens há mais tempo, né? Não vamos chamar de velhos, os jovens que estão há mais tempo vivendo, eles, querendo ou não, daqui a pouquinho, né, eles vão morrer, Deus vai chamar eles lá para ir. Então a igreja que nós vamos ter no futuro são os jovens que estão aqui hoje. E se eu tiver um ministério jovem que não ensina o evangelho, que não ensina um relacionamento com Deus, que não ensina que cada um deles tem que buscar por si, não depender do Francesco, do Silas, né, de ninguém. Ele precisa ter um relacionamento, desenvolver esse relacionamento dele com Deus sozinho no sentido assim, que tem que ser pessoal, né? Que ele vai ter toda a ajuda de todo mundo, mas é pessoal. Ninguém pode viver a vida desse jovem por ele, né, com Jesus. E se eu não ensinar isso para esses jovens e até os adolescentes juntos, lá na frente eu vou ter uma igreja que ela é religiosa, porque o que eles aprenderam é que eles podem viver uma vida medíocre com Jesus, que as coisas mais importantes não são as do reino, é o seu trabalho, é a sua conta bancária, etc. E esses vão ser a igreja do futuro. Então, eles vão ser os adultos lá do futuro e vai ser a cara da igreja, né? Porque, afinal de contas, a igreja não é o prédio onde se encontram as pessoas, mas são as pessoas. Então, as pessoas, se eu tiver um ministério jovem hoje, que ele é fraco no sentido de ensinar a verdade da palavra, de instigar essa busca por relacionamento pessoal com Cristo, lá na frente é o que eu vou ter, né? Eu vou ter uma igreja que, se não morrer, vai ser uma igreja totalmente distorcida, assim, do que deveria ser uma igreja de acordo com a vontade de Cristo, né? Exatamente. E é interessante notar que a gente gravou aí, esse aqui é praticamente o último episódio, porque a gente não vai falar de adulto, porque os adultos já é igreja normal, né? Isso. Vamos dizer assim, não tem um trabalho específico com adulto. Sim. O trabalho com adulto é o trabalho que é feito com a igreja toda, isso, né? Mas a gente viu ali que quando a gente falou sobre crianças, a gente tem então o propósito do Ministério Infantil é realmente apresentar Cristo para as crianças e dar a palavra para eles na linguagem deles. Isso. Aí quando a gente conversou com o Silas e o Jairo sobre os adolescentes, pré-adolescentes ali e tal, né? O Silas, né, comentou que vocês estão trabalhando agora com princípios, né? Porque eles vêm do Ministério Infantil conhecendo muito de Bíblia. Então vamos mostrar para eles agora os princípios, porque a gente falava muito de Bíblia e eles não tinham os princípios. Então vamos falar dos princípios. E aí quando chega nos jovens, vamos dizer que o carinha começou lá no infantil, passou pelos adolescentes, tudo, né? Então ele já conhece a Bíblia, conhece os princípios, relembrando sempre a Bíblia. Ele chega nos jovens, então agora ele tem que entender o porquê que ele sabe disso tudo e como que ele aplica tudo isso na vida dele para que, né, continue, né, esse evangelho crescendo, né? E também que ele possa evangelizar e ensinar essas coisas. Então é um continuar, é uma caminhada para que quando ele chegar na sua fase adulta, ele possa ser usado para tanto na criança, no adolescente, no jovem, e é um ciclo, né? É um ciclo, trabalhando na vida dos outros, né? Tipo, é que nem aqueles mandamentos recíprocos, né? Uns aos outros, né? Amar uns aos outros, servir uns aos outros, suportar uns aos outros, tudo mais, né? Eu brinco aqui com a gurizada sobre eu tenho a teologia do saco de batata, né? Que é um negócio assim, cara, se tu colocar um saco de batata no meio de uma sala, aquele saco de 20 quilos, sei lá quantos quilos é aquele troço, e tu chutar ele, derrubar, empurrar com o pé, tu vai derrubar fácil, né? Agora, se tu colocar assim uns 50 sacos de batata, tudo um escoradinho no outro,
Aí eu quero ver tu derrubar com um empurrão, chutando, né? E é só para fazer uma ilustração da vida em comunidade. A igreja foi estabelecida por Cristo e não é uma ideia humana, né? Então, assim, não existe eu e minha Bíblia e eu sou cristão, né? É incompleto, no mínimo, né? Porque a gente precisa dessa vida em comunidade, que é onde justamente vai acontecer isso tudo que tu falou, né? Onde o cara vem do ministério infantil, às vezes não vai passar por todas essas etapas, mas ele também vai poder ser usado na vida das crianças, né? Então, um jovem chega hoje aqui, por exemplo, ele toma uma decisão por Cristo, começa a crescer, vai casar, vai ter filhos, ele já começa a ensinar daí os valores cristãos para os filhos, ajuda através do ministério infantil e assim por diante, é um ciclo. Essa vida de comunidade, ela foi colocada dessa forma por Jesus, ela não é uma invenção de homens. Então, na dependência, onde ele é o cabeça, né? Mas essa vida de comunidade é super importante, né? Principalmente desde a adolescência ali, que eles andam mais em gangue, né? Em bando. E depois na vida adulta, porque o cara, vamos fazer um churrasco, né? O jovem, ele começa a querer ter esse ar mais adulto, né? Então, vamos fazer um churrasquinho aqui, vamos sair de casal, né? Sai 3, 4 casais ali pra comer, conversar. Essa vida de comunidade, ela é super importante, né? Pro cara conseguir se manter de pé nas lutas e na vida mesmo em si, né? Eu fico feliz em ouvir tu falar isso aí, porque eu percebo que vocês estão bem unidos aí na liderança de vocês, porque o Silas, do episódio anterior, ele falou o mesmo exemplo aí do saco de batata aí. Vocês estão na mesma direção aí. Na mesma direção, a gente tem que tentar andar de todo mundo meio junto. Isso aí. Muito bem, Francesco. Considerações finais, então, finalmente, o que consideramos sobre esse papo muito legal aí, esse papo que tivemos sobre os jovens na igreja. Então, fala aí o que tu finalmente considera, e se quiser deixar algum contato depois, algum jabá aí, fica à vontade. Eu acho que esse é um assunto muito relevante, né, a gente falar sobre os nossos jovens, porque nós, às vezes, exigimos muito e, às vezes, cuidamos pouco, né, falando como uma realidade de igreja brasileira, né. Então, eu acho que é super importante trazer esse assunto à tona, falar sobre isso. É um ministério que ele é apaixonante, quem se envolve com um jovem ou até com um adolescente, né? É um ministério que é apaixonante, assim, no sentido de que, pelo menos eu gosto muito, né? De se envolver, entrar na vida, né? Desses jovens. Agora aqui na nossa realidade, no nosso contexto, vários estão tendo filhos, né? Então é muito legal de poder entrar na vida deles e permitir que eles entrem na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família. Então esse ministério, ele é super importante, né? Para as igrejas, por tudo que já foi falado aí antes. Também é um ministério que ele é muito apaixonante, assim, porque ele é bem recíproco. Tu consegue, ao mesmo tempo que tu ministra na vida de alguém, tu é ministrado, tu exorta e é exortado. Então é um ministério que realmente tem me feito, assim, apesar de todas as lutas e todos os desafios que existem, me fazem dormir feliz, assim, né? De fazer algo que eu tenho certeza que é o que eu amo fazer e que Deus me chamou para fazer por enquanto, até que ele queira, né? Então eu acho que vale todo investimento, né? Eu incentivo a qualquer pessoa que quer se envolver com jovem, adolescente, se envolve, vale a pena, não que vai ter retorno aqui, né? Mas faz isso na dependência de Deus, que vai ter muito fruto. Às vezes a gente não vai ver esses frutos, né? Mas com certeza, fazendo de acordo com aquilo que Deus quer da gente, lá na frente, na vida desses jovens e adolescentes, vai ter bastante fruto. Então vale a pena todo o esforço, todo o choro, as risadas, né? Vale a pena aí com essa gurizada. E cara de contato, eu tenho o Facebook, Francesco Cardoso, e aí, achando no Facebook, é só mandar uma mensagem aí que a gente responde, né? Porque as redes sociais, as minhas, elas não são muito ativas, eu confesso, né? Não são muito ativas assim, mas eu respondo, né? Geralmente eu respondo aí. Se alguém quiser fazer contato, conversar, eu estou à disposição. Gosto muito de conversar, gosto muito de falar, de ouvir também. Então, estamos aí. E muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? Show de bola aí, Francesco. Inclusive, link no post, aí o teu Facebook, o pessoal te encontrar. Boa. E eu que te agradeço, né? Muito obrigado pelo teu tempo aí, poder conversar conosco. Eu sei que nessa vida ministerial é uma correria, né? É, bastante. Então, é bem complicado assim a gente achar, mas a gente conseguiu achar um tempinho aí pra conversar sobre esse assunto aí tão importante, interessante, como tu comentou, né? E eu também concluo aí que eu sou bem suspeito também de falar, porque dessa vez aqui nesse episódio é minha área, né? Também nos outros eu tava meio fora, né? Então eu tava mais ouvindo do que falando. Mas aqui eu participo e eu sei o quanto que é trabalhoso, mas é legal tu ver, por exemplo, ontem mesmo, como a gente tem poucas células
em Bento, né? Então eu supervisiono também e visito os grupos, né? Então, cada final de semana eu visito um. E ontem eu estive em um dos grupos e foi muito legal. Eles passaram por dificuldades no início do ano, mas o grupo se reergueu e eles estão crescendo e visitantes aparecendo. E aí uma das pessoas que entrou depois, né? Ela, com uma forma de, digamos assim, de motivar a galera e ver que, tipo assim, o grupo tá passando por umas fases assim, que com uma forma de motivar a galera, ela fez um vídeo, né? Mostrando, olha só quantos momentos a gente passou juntos, olha quantos momentos que a gente tá unido e tal, então a gente pode contar com os outros. E aí a galera gostou bastante do vídeo, várias fotos, deram risada, isso e aquilo. Então é legal tu perceber que esse trabalho, que não sou eu que faço, e nem os facilitadores, mas é Deus, né? Que quando a gente se permite, né, ser moldado, quando a gente se permite ouvir a Deus e aplicar o que Ele nos mostra, Ele transforma a vida das pessoas, né? Ele, digamos assim, talvez o resultado não seja, que nem tu falou antes, não seja números, seja um ministério, humanamente falando, fracassado, mas um ministério de muito sucesso quando a gente vê o Espírito Santo transformando a vida das pessoas. É isso então, aí. Claro que problema sempre vai ter, né? Sabe como é que é? Sempre. Todas as faixas etárias em igreja tem problema porque somos falhos e às vezes a gente se deixa levar e tal, né? Então os membros das igrejas, eles nunca vão ser perfeitos, mas quando a gente tá unido e a gente tá disposto a se ajudar, né? Se importar um com o outro, eu vejo que realmente dá resultado, a gente cresce junto, a gente faz a diferença e o resto, né? É obstáculos que vão aparecendo e muitas vezes é aquilo que Deus está nos ajudando a nos provar e crescermos em maturidade, na perseverança, na fé e também, porque não, aprendemos a depender mais dele, né? Porque às vezes a gente, quando tá tudo beleza, tá tudo bonitinho, a gente cai numa zona de conforto e acha que a gente é bom, mas a gente não é, né? Então é isso, né? Agradeço a quem está nos ouvindo, mais uma vez obrigado, Francesco, e pra quem fica pra área de feedback, até daqui a pouquinho, pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico! Dandeco, mais uma vez eu e você aqui de novo. Pois é, a gente nunca se cansa de vocês. Não é pra qualquer um. Então, Dandeco, já que você é uma pessoa, né, uma pessoa helps, me ajude aí a lembrar o feed. Opa, o nosso feed é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar deixando as estrelinhas, acessando pelamordedeus.org.br/iTunes. E se preferir, pode escutar também no Spotify, que a gente tá lá. Tamo por tudo, Dandeco, todos os agregadores. Uau, que homens. E agora sim, vamos aos feedbacks do episódio anterior. A gente falou sobre os adolescentes na igreja. Quem que foi o primeiro dessa vez? O primeiro adolescente foi ele, o Lourival Gonçalves. Olha, está de volta! O que ele disse? Opa, sou um eterno adolescente, um eterno ouvinte do PADD. Tô em falta, mas sempre lembro de ouvir. Ah, nós nunca desistimos de você, Lourival. Que bom que não desistiu da gente. Porque, né, Dandeco, Lourival é uma pessoa subjetivamente qualificada, né? É, tanto que ele voltou. Opa, o que ele disse? Vamos maratonar. É isso aí, muito obrigado pelo seu feedback, Lourival. Você é sempre bem-vindo para deixar suas considerações. E quem é o próximo? Opa, ele, o Abner Lobo. O que o Abner Lobo disse? Nossa, saí da adolescência e já casei. Trabalhei por uns 2 anos com os adolescentes da igreja. Confesso que não me senti muito útil no trabalho com eles. Me sinto muito mais distante da mentalidade deles. Hoje, ajudo nos jovens e nunca mais nem pensei em fazer uma visita sequer aos adolescentes. Até critico alguns jovens que não querem migrar. Perdão pelo vacilo. Esse episódio me ajudou a pensar um pouco diferente. Talvez seja interessante pensar em fazer uma visita. Ótimo episódio, um abraço. Olha ali, ele deixou a observação, Dandeco. Opa, a observação é: Jairo, me adiciona no Pokémon GO também. Deixou um número lá. Opa, deixou o código, Jairo, então
fica aí pra você adicionar o Abner Lobo no Pokémon GO pra vocês, né? Serem amiguinhos, serem mestres Pokémon. Uau! Mas é isso aí, né, Dandeco? Interessante aí o feedback do Abner Globo. Que legal que, né, ajudou aí ele a pensar diferente aí, né? Porque Abner Globo, né, a gente sabe que ele é uma pessoa sensástica, uma pessoa essenciamental em suas próprias palavras, como ele mesmo diz, né? E agora, Dandeco, temos uma pessoa que em suas próprias palavras, né, é uma pessoa cosmoperipatéica. Quem que é? Opa, é ele, claro, o Mael Spinelli. Opa, figurinha carimbada, o que ele disse? Graça e paz, pessoal. Que episódio incrível. Sou professor de adolescentes da Escola Bíblica Dominical e aprendi demais. Se não fossem tão longe as casas, o que tira um pouco do envolvimento dos pais, poderíamos tentar fazer esses encontros para estudo durante a semana. Olha ali, a Mael Spinelli, né? Também deixando seu feedback, uma pessoa ali acrobática, né? Que, assim, ó, como o Mael Spinelli falou, né, Dandeco? Ele é professor de EBD, né? Escola Bíblica Dominical, né? E interessante aí que ele disse que aprendeu com o episódio, né? Como lidar com os adolescentes. Então, veja só, uma pessoa aí de garbo e elegância, né? Uma pessoa que é uma pessoa aí, Lidl, né? Uma pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho. Aí dizendo aí que agregou o episódio do PDD. Muito obrigado pelo seu feedback, Mael Spinelli. Mas não paramos por aí, né, Dandeco? Ou não, porque lemos 100% dos feedbacks. Ainda não. Quem que é o próximo? É o Ricardo Silva. Opa, o que o Ricardo Silva disse? Sou pai de 2 adolescentes. Como é difícil lidar com o distanciamento, a vontade de explorar a vida e a energia que eles têm podem gerar comportamentos agressivos quando eles são contrariados. Termino deixando eles explodirem, que é a oportunidade deles botarem para fora o que estão pensando no mundo distante deles. Então eles se acalmam e chegam à conclusão que, como pais, estamos interessados em apoiá-los. E como é importante o apoio espiritual para lidar com isso. Sempre indo à igreja em nossos momentos de dar graça pelo alimento, nós vamos mostrando a eles o caminho que devem seguir para que não se afastem quando se tornarem adultos. É isso aí, muito obrigado pelo seu feedback, Ricardo. E que nem eu comentei com ele lá na área de feedbacks, né, lá no site, né. É importante a gente manter sempre o equilíbrio, né? Que nem ele falou, ele dá o exemplo, né? E tenta manter a ordem ali, né? Dando espaço para eles extravasarem, mas também mostrando que querem apoiá-los e interesse a direcionar no caminho, né, Dandeco? Então, é importante, porque essa fase é uma fase difícil, né? É uma fase, né, em que eles ainda são jovens gazebos, né? Não possuem uma sapiência tunada ainda, né, Dandeco? É verdade. É, jovens gazebos. Mas, Dandeco, chegamos 100% dos feedbacks. Nossa, o tempo passou e eu nem vi passar. Olha ali, então o que nós temos agora? Opa, a primeira indicação é Ampulheta 22, Lei e Graça. Ali, ó, link no post. Episódio aí do Ampulheta sobre Lei e Graça, muito interessante. Ampulheta é um podcast bem legal de escutar, porque eles são episódios curtos, diretos ao ponto e sempre muito edificantes. Fica a dica aí, mas tem mais hoje, né, Dandeco? Opa, hoje tem o Ed the Drummer no Pupilas Classics, episódio 3. Rock, todos somos lutadores. Olha lá, eu estive lá, inclusive, link no post, pra você conferir aí minha participação no Pupilas Classics, né, sobre rock. A gente falou, o engraçado, Dandy, que eu não assisti todos os rock, mas eu participei. Veja só, né? Mas eu tô lá você dando, né, um pouquinho da minha sapiência lá, né, de uma forma, claro, uma forma frugal, tentando não ficar tão taciturno para, né, deixar aí algo que não seja tão freak, né? Olha aí, ao som da música tema do Rock Balboa, você pode imaginar, eu vou me despedindo por aqui. É, só imagine, porque a gente não vai botar porque não tem direito autoral, né? Não, só na imaginação. Mas acho que por hoje é só, então. Então tá, pessoal, valeu! Valeu, até mais! Tudo de Deus.